Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à lição de número 4 e o nosso tema desta semana, em defesa da verdade. O chamado para ser cristão é um chamado para uma vida nada justa. E muitos se tornam cristãos com uma expectativa errada. Muitas vezes querendo prestígio, relevância e querendo ser estimados pelas pessoas. Conheci muitos pastores que querem status social, se sentir importante de terno e gravata na sociedade. Existem muitos membros de igreja que estão em busca de reconhecimento pelo seu trabalho voluntário na igreja. E muitos têm se decepcionado com o cristianismo. Entram com a expectativa e a motivação errada, porque o chamado para ser cristão é um chamado para uma vida de sofrimento. E nós não queremos sofrimento, nós queremos viver uma vida de tranquilidade e muitas vezes de comodismo. E no livro de Hebreus, capítulo 11, e os versos 35 a 38, nos diz assim: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram o escárnio e o açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelo desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E lá em 2 Coríntios, capítulo 4, de 8 a 9, também diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Filipenses capítulo 4 e o verso 8 também nos diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo. 2 Coríntios capítulo 6 e o verso 10 também diz assim: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas sempre enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. O cristianismo sempre teve como base a fé, a coragem e o sofrimento, e o sangue derramados pelos mártires. Praticamente todos os discípulos de Jesus foram torturados e queimados em praça pública. Na Idade Média, conhecido também como a Idade das Trevas, aconteceu o maior genocídio dos cristãos. E a profecia de Apocalipse 14 e o verso 12, que diz: e foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia, para que voasse ao deserto e ao seu lugar, onde é assentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. 3 tempos e meios, 42 meses, ou 1260 dias, que descreve lá em Apocalipse, se refere ao mesmo período de 1260 anos, sabendo-se que, em profecia, um dia representa um ano. E esse foi o período em que os cristãos foram massacrados. 1260 anos, a Idade das Trevas, a Idade Média. Esse período começou no ano de 538, com a ascensão do Papa Vigílio, e ele terminou no ano de 1798 com o declínio do papado por ocasião da morte do Papa Pio VI, capturado por Berthier, o general de Napoleão Bonaparte, que em seguida o próprio Papa foi morto. E esse foi o período da matança dos cristãos pela Igreja Católica. A Igreja Católica Romana, empoderada do poder papal, foi a perseguidora e exterminadora dos cristãos. O motivo? O medo de perder o poder para o cristianismo. Seu objetivo era deixar todo mundo na escuridão e não permitir que ninguém tivesse acesso a sequer um trecho da Bíblia, sob pena de morte. As obras de Satanás aparentemente estavam prosperando, mas ele sabia que o sangue derramado dos mártires era como uma semente. Quanto mais se derramava, mais brotava e mais se multiplicava o número de cristãos. E dentre os milhares de mártires, segue aqui alguns exemplos de alguns deles. Policarpo. Policarpo foi martirizado e queimado em praça pública na cidade de Esmirna no ano 155 e suas últimas palavras foram: eu sei em quem eu tenho crido. William Tyndale. William Tyndale morreu estrangulado em 1536
e depois o seu corpo foi queimado pela Igreja Católica Apostólica Romana. O seu crime? Fazer a tradução da Bíblia para o inglês. John Wycliffe. Este foi um grande reformador do cristianismo e por isso foi perseguido pela Igreja Católica. 10 anos após a sua morte, ele foi condenado à morte. E 30 anos depois de sua morte, retiraram seus restos mortais do túmulo e queimaram seus ossos. A Igreja Católica queria mostrar o tamanho da sua crueldade para com os cristãos. João Rus. João Rus foi perseguido por defender a verdade bíblica e condenar as atrocidades da Igreja Católica. Foi queimado vivo numa fogueira em 6 de julho de 1415, em Constância, na Alemanha. Morreu cantando a música Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que a sua voz silenciou em meio às labaredas. Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, nascido em Praga, capital da República Tcheca, também foi morto queimado na fogueira em Constância, na Alemanha, em 30 de maio de 1416, por ser amigo de João Rus e por ter defendido a verdade bíblica. Quando o seu executor ateou fogo pelas costas dele, ele disse: tenha coragem e venha pela frente. Se eu estivesse com medo, eu nunca chegaria a este lugar. E em seguida começou a orar, até que as labaredas silenciaram a sua voz. Ulrico Zwinglio foi morto em batalha quando fugia das tropas católicas da Suíça. Suas últimas palavras foram: eles podem matar o meu corpo, mas não podem jamais matar a minha alma. Vários outros grupos de cristãos tombaram ao longo da Idade Escura. Dentre eles estavam os luteranos, originados de Martinho Lutero, os valdenses, originados de Pedro Valdum, e os albigenses e huguenotes, e muitos outros que fugiram para os penhascos e montes para se livrarem da perseguição e da cruzada católica. Mas cumpriram a sua promessa de ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. O cristianismo é para os poucos corajosos e destemidos e que não se envergonham do seu Salvador. O Salvador que a todo momento está nos falando: me dê a sua vergonha e eu lhe dou a minha dignidade. Me dê a sua culpa e eu lhe dou o meu perdão. Me dê a sua doença e eu lhe dou a minha cura. Me dê a sua morte e eu lhe dou a minha vida. Essa, meus amigos, é uma troca nada justa. O chamado para ser cristão é o chamado para uma vida de sofrimento e injustiça, porque no reino da graça ninguém recebe o que merece. O reino da graça não é justo, porque graça é eu e você recebermos aquilo que não merecemos. E se Deus fosse justo conosco do ponto de vista humano, nós receberíamos como salário a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, meus amigos, esse foi o nosso estudo de hoje. E eu aguardo você até semana que vem com o nosso próximo estudo. Um grande abraço, tchau!